Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, voltamos a refletir sobre a questão das origens do universo, em confronto com o que diz a verdadeira ciência, não é? E a santa gloriosa Palavra de Deus, que é a fonte do saber e da ciência de Deus para toda a humanidade. Infelizmente, a maioria das pessoas não quer saber de Deus e já tem a sua sentença decretada pelo Supremo Juiz do Universo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, vimos que a falsa ciência materialista contra Deus, contra a sua palavra, afirma que tudo começou ao acaso, a partir de uma grande explosão que deu origem ao universo, com toda a sua imensidade, complexidade e ordem extraordinária de seu funcionamento. Os materialistas são uma espécie de seguidores de uma religião ateísta. Seu sumo sacerdote é Charles Darwin. Sua Bíblia, o seu livro sagrado, é A Origem das Espécies. Livro que tem mais de 400 expressões de dúvidas, do tipo, tudo indica que, provavelmente, deve ter havido, e pior, se a minha teoria estiver certa, isso não é ciência, isso é especulação, fábula em nome da ciência. A Bíblia nos mostra que a origem do universo, da vida e do homem inteligente, é fruto da mente supernatural de Deus, com sua onipotência e sabedoria divinas. Hoje, continuamos nossa análise sobre esse tema importantíssimo das origens de todas as coisas. Estudos científicos na área da biologia molecular rechaçam a explicação materialista da teoria da evolução. Vejamos alguns pontos. Primeiro, a parede protetora das células. Como é que ela é formada? Para construir essa parede, a célula inicialmente forma blocos moleculares de construção a partir de simples compostos, por processos que envolvem muitas operações sofisticadas. Uma vez que esses blocos são reunidos, a célula os organiza em precisos entrelaçados horizontais e verticais, que formam a parede celular. Este processo lembra um complexo de sistema de produção fabril, onde máquinas especificamente desenhadas, primeiro constroem os componentes a partir da matéria bruta, e depois os organiza num produto pronto e funcional. Segundo lugar, da informação da biologia molecular, a formação do ácido palmítico. Veja bem isso. Um segundo exemplo sobre a complexidade interna da célula é a formação de um ácido gráfico, ácido palmítico, a partir de 14 subunidades moleculares. Ácidos graxos são as moléculas-chefe para estocagem de energia nas células, para manufaturar o ácido palmítico. A célula cria uma elaborada máquina molecular a partir de moléculas de proteína. No centro da máquina, entre aspas, há um braço também feito por moléculas que se move por 6 locais de trabalho.
Cada vez que o braço gira, 2 subunidades moleculares do ácido gráfico são adicionadas pela ação de enzimas. Enzimas são moléculas de proteínas altamente complexas que auxiliam nas reações químicas no interior da célula. Após 7 rotações, as 14 unidades necessárias estarão presentes e o ácido gráfico será liberado para esta máquina giratória funcionar. Todas as 6 enzimas diferentes devem estar presentes na ordem certa e o braço molecular deve estar montado corretamente. Em geral, uma máquina complexa é operável apenas se todas as partes vitais estão presentes e funcionando. Por exemplo, seria difícil imaginar um automóvel funcionando sem uma bomba de combustível. É difícil imaginar, então, como uma máquina molecular, descrita há pouco, foi formada através desse tipo de evolução passo a passo. Um terceiro ponto importante que a biologia molecular nos informa acerca da célula, que é a ação da enzima DNA girase. Talvez você nunca ouviu falar nisso. A ação da enzima DNA girase na reprodução celular. Nosso terceiro exemplo, a ação da enzima DNA girase na reprodução celular, ilustra graficamente os sérios problemas que a teoria mecanicista, evolucionista enfrenta na tentativa de explicar as origens das ações complexas dentro das células. Em uma bactéria, veja bem, uma bactéria é unicelular. Em uma bactéria como a E. coli, a molécula de DNA possui a forma de um laço com uma dupla hélice entrelaçada, a qual se separa em 2 hélices durante a reprodução celular. À medida que a porção da hélice desenrola, a porção inferior naturalmente se enrola intensamente, desde que o DNA é, na verdade, dobrado centenas de vezes para caber na célula. O enroscamento acentuado causa invariavelmente um emaranhado de fios. Este emaranhado proibiria a reprodução. Todavia, a célula ativa uma enzima chamada DNA girase, a qual desembaraça os nós dos fios. A girase reorganiza os fios como se segue. Primeiro, corta um dos fios sobrepostos, depois puxa os outros fios pela abertura e, finalmente, junta as pontas do fio cortado. Por esta operação altamente sofisticada, esta enzima separa as linhas de cromossomos. Já imaginou, meus irmãos? Como é que isso poderia funcionar por acaso? A questão para os bioquímicos é a seguinte: como esta enzima poderia ter se originado? Ela é uma estrutura muito complicada para surgir de um só golpe pela combinação aleatória de moléculas na sopa primordial, na sopa química, não é? Os cientistas deveriam sugerir que ela sofreu um processo de evolução gradual, passo a passo. Mas aqui vem a surpresa. Sem a DNA girase não haveria reprodução celular e sem reprodução celular não há processo evolucionário para produzir a girase. A origem dessa enzima permanece como um dos grandes mistérios da evolução celular. Os 3 exemplos citados, não é? De um artigo científico em referência, mostra que a complexidade de uma única célula, não admite que seus componentes fossem surgindo ao acaso, conforme o dogma da teoria da evolução. A parede celular é construída pelos blocos moleculares, através de muitas operações sofisticadas. O acaso não produz nada sofisticado. Da mesma forma que as letras do alfabeto, lançadas para o ar, ao caírem, pudessem formar mesmo uma página de um único livro. Mais complexas são as operações para a formação da parede celular. Com a explicação científica que apresentamos de fontes confiáveis, podemos concluir que é impossível, ao acaso, produzir tamanha complexidade e organização para produzir a parede de uma célula. Imagine o acaso da origem à célula completa, por acaso. É preciso muita fé, meus irmãos. É preciso muita fé mesmo. Eu queria ter pelo menos 5% dessa fé cega e materialista na minha fé em Deus
Indago, você já tomou a decisão de ter Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida? Não. Sinto muito, mas tenho que lhe dizer que você está correndo o maior perigo de sua vida, de passar para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Aceite a Cristo logo e tenha seu seguro de vida espiritual. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Eu continuo a procurar a verdadeira adoração, homens de sincero coração. Mas o que tenho encontrado muitas das vezes é só religião. Estão me honrando com os lábios, mas na atitude eu vejo a corrupção. Não é em todo mover que eu estou. Muitas das canções não falam mais de mim. Nem toda adoração é ofertada em meu nome. Em alguns cultos eu já nem posso ir. Sinto falta de um povo que amado está na minha presença só pra me adorar. Não em troca de bênção ou milagre qualquer, mas pelo prazer de me honrar com sua fé. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, e o teu louvor também é meu. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, e o teu louvor também é meu. Levante seu altar na minha direção, volte para mim a sua adoração. O centro de tudo continua sendo eu. Não entregue para o homem o louvor que é só meu. Sem a minha glória o culto não tem graça. Faça o que quiser, mas minha graça é o que te basta. É em vão estar só de corpo aqui dentro. Se entregue para mim porque eu ainda sou o centro. Não é em todo mover que eu estou. Muitas das canções não falam mais de mim. Nem toda adoração é ofertada em meu nome. Em alguns cultos eu já nem posso ir. Sinto falta de um povo que amava estar na minha presença só pra me adorar. Não em troca de bênção ou um milagre qualquer, mas pelo prazer de me honrar com sua fé. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, e o teu louvor também é meu. Eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. No meu trono ninguém assenta, não divido com ninguém a minha glória. Meu é o poder, o domínio e a força. Levante o seu altar na minha direção, volte para mim a sua adoração. O centro de tudo continua sendo eu. Não entregue para o homem o louvor que é só meu. Sem a minha glória
Faço o que quiser, mas a graça é o que te basta. É em vão estar só de corpo aqui dentro. Se entregue para mim, porque eu ainda sou o centro. Levante o seu altar na minha direção. Volte para mim a sua adoração. O centro de tudo continua sendo eu. Não entregue para o homem o louvor que é só meu. Sem a minha glória o culto não tem graça. Faça o que quiser, mas a graça é o que te basta. É em vão estar só de corpo aqui dentro. Se entregue para mim, porque eu ainda sou o centro. Eu ainda sou o centro. Deus é o centro. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia Geral Ordinária da CGADB foi adiada para 2022. A ADEPAR tem novo horário de cultos na pandemia. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR tem novo horário de cultos na pandemia. Tendo em vista o decreto estadual que disciplina o funcionamento de empresas e instituições, a Assembleia de Deus em Parnamirim tem procurado cumprir as determinações das autoridades públicas. O decreto prevê até o dia 16 deste mês que, além de restrições quanto à quantidade de pessoas nos cultos presenciais, foi estabelecido o toque de recolher durante a semana, às 20 horas, às 6 horas do dia seguinte, e toque de recolher total aos domingos. Face a essas determinações legais, a ADEPAR estabeleceu que os cultos em todas as congregações devem ser realizados no horário das 18 horas até as 19h45 durante a semana e todos os cultos que seriam realizados nos domingos, bem como escolas dominicais, devem ser antecipados para os sábados nos mesmos horários dos cultos do meio da semana. Tais providências têm o objetivo de atender à legislação, visto que a palavra de Deus nos manda obedecer às autoridades legitimamente constituídas, pois elas são, de acordo com a Bíblia, concedidas por Deus para promoverem o bem da sociedade, protegendo as pessoas de bem e punindo as pessoas de mau comportamento. A Igreja contribui para o bem-estar espiritual, emocional e físico das pessoas. Em meio a essa crise sanitária, com repercussões sobre a vida emocional e espiritual das pessoas, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, através das diversas congregações, atendem a uma necessidade fundamental, propiciando acolhimento e conforto espiritual aos que sofrem. A mensagem do Evangelho de Cristo é mensagem de amor e de paz ao coração dos que buscam as igrejas para encontrar alento para suas almas.
As famílias, especialmente as de menor poder aquisitivo, estão enfrentando sérios problemas de saúde. A falta de emprego e de atividades remuneradas provoca escassez de alimentos e outros bens necessários ao bem-estar das famílias. Médicos constatam que aumentou o índice de pessoas com ansiedade e depressão. Diversos casos de suicídio foram registrados pela mídia. Oremos para que Deus sare a nossa terra, afastando a pandemia do Covid-19 e as autoridades flexibilizem as medidas restritivas de reuniões públicas. Oremos pelo presidente da República, para que possa governar com sabedoria, atendendo às demandas sociais nessa grave situação de crise. Oremos pelos governadores e prefeitos que, ao invés de promoverem a guerra política, pensem no bem do povo brasileiro e se unam com os demais poderes para alcançar a vitória contra o inimigo comum da pandemia. A Assembleia Geral Ordinária da CGADB foi adiada para 2022. A Assembleia Geral da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus no Brasil, que seria realizada nos dias 19 a 22 deste mês, em Cuiabá, Mato Grosso, foi adiada para o próximo ano, tendo em vista as restrições das autoridades daquele estado para as reuniões públicas. A CGADB comunicou esse adiamento a todos os pastores e igrejas da denominação no país. As Assembleias de Deus no Brasil são a maior denominação evangélica da América Latina, com mais de 22 milhões de membros arrolados em suas diversas igrejas e conta com quase 400 mil congregações em todo o país, nas capitais e no interior dos estados brasileiros, com mais de 50 mil ministros em seus quadros de direção. Neste ano, em junho, a Assembleia de Deus do Brasil completará 110 anos de fundação. A Convenção Geral lançou a campanha com o tema A Promessa é para vós e para vossos filhos. Neste ano, o objetivo é motivar as igrejas filiadas à Convenção a buscarem o batismo com o Espírito Santo com maior intensidade, bem como a evangelização intensiva em prol das decisões das pessoas para Cristo. A meta da campanha é alcançar 110 mil pessoas batizadas com o Espírito Santo e alcançar 110 mil decisões até o mês de junho de 2021. Oremos a Deus para que o clima desfavorável para o funcionamento das igrejas seja afastado e a mensagem do Evangelho de Cristo possa ser proclamada com total liberdade em nosso país e no mundo, para que as pessoas conheçam e recebam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho de Cristo é a única mensagem capaz de libertar o ser humano dos males resultantes do pecado que domina a humanidade. Pior do que o vírus do Covid-19 é o vírus do pecado, que escraviza pessoas de todas as idades através dos vícios, das bebidas alcoólicas, das drogas, da prostituição e da violência. Jesus Cristo oferece ao homem a libertação do poder do mal. Infelizmente, as mentes da maioria das pessoas estão enganadas e preferem dar as costas para Deus. As igrejas trabalham levando o caminho à verdade e à vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi o seu Visão Panorâmica. Até a próxima semana, se Deus quiser, e a paz do Senhor. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos, meus amigos, louvo a Deus por mais uma vez contar com vocês na audiência deste programa Fonte de Vida e quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por tantos irmãos e amigos, Senhor, que assistem esse programa todos os dias, tanto tempo, Senhor. Abençoa a vida de cada um, seu lar, suas famílias, guardando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu sou o teu
Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. E o teu louvor também é meu. Levante seu altar na minha direção. Volte para mim a sua adoração. O centro de tudo continua sendo eu. Não entregue para o homem o louvor que é só meu. Sem a minha glória o culto não tem graça. Faço o que quiser, mas minha graça é o que te basta. É em vão estar só de corpo aqui dentro. Se entregue para mim porque eu ainda sou o centro.